Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um pensamento sobre Garrincha. A gente está em época de Copa do Mundo e toda vez que chega essa época de Copa do Mundo a gente vê poucas empresas de mídia, poucos jornalistas falando da grandeza de Garrincha. É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui, trazer um pensamento de por que isso acontece, tá certo? Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo para todo mundo. Você que ainda não está inscrito no canal, pense em se inscrever, torne-se um amigo do Memória Alvinegra, arruma 14 mil inscritos por aqui, quem sabe terminando 2026 conquistando a marca tão sonhada de 15 mil amigos por aqui, beleza? Roda a vinheta, bora pro vídeo, vamos falar de Garrincha hoje no canal Memória Alvinegra. Para falar de Garrincha, a gente precisa falar um pouco da memória do povo brasileiro como um todo. Isso porque a memória vai se apagando geracionalmente, algo talvez irremediável, como o rio que corre para o mar. Não tem mais volta. Então, isso realmente acontece costumeiramente com não só com a sociedade brasileira, mas com a sociedade mundial como um todo. Pessoas no mundo vão, às vezes, perdendo as suas memórias por elas serem geracionais. E o futebol sofre muito com isso. A cada nova geração, o futebol muda, ganha novos deuses. Tem muita gente hoje que acha que o futebol brasileiro começou em 2019. Mas as casas de apostas, as federações e as páginas de influenciadores buscam o engajamento fazendo aquelas postagens, né? Aquelas publicações. Quem foi melhor? Quem é o maior de todos os tempos? Qual seleção você monta? A seleção histórica da seleção brasileira, a seleção histórica do mundo. Quem você coloca ali? E vira e mexe, o Garrincha é esquecido nessas listas. E é aqui que ele entra. Não só ele, mas muitos também da geração dele. Quase sempre, o anjo das pernas tortas é esquecido nas listas. É até um absurdo a gente ver isso acontecendo, mas sim, acontece e é super normal já ver acontecer isso do Garrincha ser esquecido em algumas listas. Eu mesmo, em rede social, já vi vários comentários quando perguntam sobre seleção de todos os tempos. Eu já vi vários comentários sarcásticos trazendo as seguintes palavras: Garrincha joga vôlei, Garrincha joga tênis, Garrincha joga rugby, porque o Garrincha vira e mexe é esquecido nesse tipo de lista. Quando o Garrincha fez o seu primeiro jogo na Copa do Mundo de 1958 contra a temida, então temida, ex-União Soviética. A União Soviética naquela época era uma das melhores seleções do mundo, tinha o melhor material humano e ela era muito temida na história do futebol. Mas quando o Garrincha enfrentou aquela seleção, repito, em 1958, a imprensa da época disse que viu naqueles poucos segundos o melhor futebol já praticado por algum jogador. Naquele dia, o anjo das pernas tortas simbolizou o nascimento do futebol brasileiro como conhecemos hoje, por mais que esteja perdido no tempo todos esses termos. Mas o futebol da habilidade, do improviso, do drible. Em Supercampeões, Roberto Maravilha chamava aquilo de ginga, mas a gente pode tratar como simplesmente é: o drible. Essa foi a grande marca do futebol brasileiro. Garrincha é o primeiro autor escrevendo com pernas tortas a história. Muitas vezes as nossas memórias vão sendo apagadas pelo tempo porque os mais velhos vão indo embora e muitas famílias não conversam sobre a história do povo, a história de um país, a história da própria família, até a história do futebol brasileiro. Mas no caso de Garrincha, também tem uma escolha social e pessoal. Se o futebol é feito de deuses, talvez o Garrincha não possa ser tratado como tal. Isso porque no futebol, Garrincha é o jogador mais terreno que já existiu. Cometeu erros humanos, ainda que encantando em campo, trazendo sorrisos, não só metafóricos, mas trazendo sorrisos para as arquibancadas. Quem ia ver Garrincha em campo, com certeza saía feliz, independente do resultado, porque viu com o anjo das pernas tortas
a magia sendo feita nos estádios do futebol brasileiro e também nos estádios de Copa do Mundo, visto que Garrincha esteve nas Copas de 58, 62 e 1966. Garrincha teve problemas financeiros, problemas conjugais, problemas com álcool e a partir daí o mundo se mostrou hostil. Se Pelé era o exemplo perfeito do que o Brasil queria ser para o mundo, Garrincha era o extremo oposto. Era tudo que o Brasil não queria ser também para o mundo. Ser às vezes esquecido não é só um lapso de memória, é também uma escolha social. Com o tempo, parece que o futebol moderno vai conseguindo apagar da sua memória o que realmente é o futebol brasileiro. E assim vai conseguindo apagar da história Garrincha e tantos outros Garrinchas que não foram tão conhecidos como o Anjo das Pernas Tortas. E é bom deixar isso claro para todo torcedor brasileiro. Essa escolha é pessoal, mas também é por não conseguir reproduzir hoje em dia o que Garrincha fazia quando encantava o mundo com a bola nos pés. Garrincha, ainda no presente, é a alma do futebol brasileiro. Alma essa que está se perdendo nos números frios e na tática. Garrincha é muito mais do que um simples jogador do Botafogo. Garrincha é muito mais do que o maior jogador do Botafogo em sua história. Garrincha precisa ser tratado como o maior, ou pelo menos um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Ele não precisa ser tratado como um deus, até porque nenhum jogador no mundo merece ser tratado como Deus. Apesar de no universo paralelo onde vive o futebol, deuses são cada vez mais comuns. Mas, nesse caso, Garrincha não precisa ser um deus. Garrincha pode ser tratado como igual a nós, mas um cara que em campo conseguiu, mesmo com seus erros, transformar futebol em magia. Simplesmente magia. Simplesmente uma grande diversão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o pensamento que eu queria trazer para vocês. Comentem aqui embaixo. Quero saber todas as opiniões de vocês sobre isso, sobre o tratamento com Garrincha e também tratamento com outros tantos craques que fizeram parte daquela geração também. Porque o esquecimento não é uma exclusividade apenas para Garrincha. É também algo que acontece com vários outros craques de outras posições e de outras épocas do futebol. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Esse vídeo tá feito, tá entregue. Valeu. Fui.